Salve, Nicola. Pergunta avisa para o Júlio Casares sobre o Felipe Martins, ex-DC United, livre no mercado. Vou mandar mensagem, vou até printar a tua mensagem e já vou mandar para o Júlio Casares. Vamos ver se ele nos conta alguma coisa. Daqui a pouco podemos falar sobre Soteldo e sobre Lisiero, tá? Então aqui, ó, Casares. Mandei aqui o print, assim que ele responder a gente conta para vocês, combinado? Se ele responder alguma coisa. Nicola, boa noite. Por quanto foi fixado o valor do Lisiero no empréstimo? Empréstimo de 1 ano, abração. Luba, o empréstimo é de 1 ano. O Internacional vai pagar ao São Paulo 700 mil reais pelo empréstimo. O valor da compra, o valor divulgado pelo pessoal do Goal foi de 3 milhões de euros. Eu não tenho a confirmação desse valor de 3 de euros. Eu vou até dar uma checada nessa história, tá? Vamos ver se a gente consegue. Boa noite. Tudo em ordem? Lisiero fixado em 3 mil de euros. Confere. Só para esclarecer, os 700 mil reais que o Inter terá de pagar ao São Paulo pelo Lisiero serão abatidos da compra que o São Paulo fará junto ao Patrick. Só para lembrar, o São Paulo está adquirindo 30% dos direitos econômicos do Patrick, mas os direitos federativos, que são o direito de registrar o atleta, serão em 100% do São Paulo. Ou seja, o Patrick, a partir de agora, é decisão única e exclusiva do São Paulo. O tricolor é que decide se vai vender, se vai comprar, se vai emprestar, o que vai fazer com o jogador. Isso durante os 2 anos de contrato. Quando rolar uma venda, o São Paulo tem direito a 30% do valor de uma venda futura e por esse acordo dos 30%, o São Paulo está pagando 500 mil euros, que equivalem a mais ou menos 3 milhões e 700 mil reais. Você tira os 700 mil do empréstimo do Lisiero e o que o São Paulo vai ter de desembolsar ao Inter são 3 milhões de reais que serão pagos somente a partir de 2023. Ó, já chegou a confirmação. Legal. De fato, são 3 milhões de euros o valor para a compra do Lisiero, mas, e aqui tem uma parte importante, por 50% dos direitos econômicos, tá? Então, o Lisiero está indo para o Inter por 700 mil reais. Se o Inter quiser comprar, paga 3 milhões de euros e fica com 50% dos direitos do atleta. Isso faz toda a diferença, né? A informação que eu tinha visto no Goal era de 3 milhões de euros, mas eu não vi a referência ao percentual. 3 milhões de euros por 50% quer dizer que o São Paulo estima que o Lisiero hoje vale 6 milhões de euros. Fala, Carlos Osório saiu ontem da seleção do Paraguai. Acho um nome muito interessante no mercado. No São Paulo foi muito prejudicado pela diretoria. Quem é? Eu não lembro, Lubá. Agora que você está falando, deixa eu ver se eu... Vamos dar uma pesquisada. É tanto nome que às vezes a gente... Carlos Osório. O Juan Carlos Osório, treinador. Eu pensei que era um jogador. Tá. Juan Carlos Osório. Cara, o Osório, ele foi cornetado muito pelo próprio presidente, que era o Carlos Miguel Aidar. Vocês lembram que o Aidar chegou a mandar um SMS pro Osório, dizendo que era pra ele parar de inventar. Ele ficou pistola, porque o Osório mexia muito no time, né? A escalação de um jogo era completamente diferente da do outro. E o torcedor do São Paulo ficou com uma boa impressão do Osório, né? Tem acontecido uma coisa diferente no São Paulo. O Diego Aguirre, o próprio Osório, o Crespo, foram vários os técnicos demitidos no São Paulo recentemente, que eles caíram com parte da torcida defendendo a permanência deles. Isso aconteceu também com o Crespo mais recentemente, né? Enfim, mas o Juan Carlos Osório não tem, nesse momento nem foi cotado para trabalhar no São Paulo nem nada disso, até porque os caras têm o Rogério Ceni. Mas vamos lá, deixa eu ver como é que foi o trabalho do Osório tava no Atlético Nacional, não era? Não, tava no América de Cali. 31 jogos e só 10 vitórias na temporada de 21. Na temporada anterior, aí sim, no Atlético Nacional, 21 jogos e 8 vitórias, tá? Vamos lá, sobre o Soteldo. O São Paulo fez uma última cartada em relação ao Soteldo. Essa informação foi divulgada pelo GE na tarde dessa quarta-feira. O São Paulo fez uma proposta de empréstimo ao Toronto, mas com obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos, se algumas metas forem alcançadas ao longo da temporada. Eu cheguei a imaginar que se esse seria o cenário, eu cheguei a contar para vocês, mas agora o Globo Esporte trouxe mais detalhes, que a ideia é comprar 50%. Mas no São Paulo não existe muito otimismo de que a proposta vai ser aceita. A ideia do Toronto é se livrar agora do Soteldo, vendendo o atleta por 6 milhões de dólares, tá? Então, a menos que não surjam outros interessados, a menos que o São Paulo não tenha propostas oficiais pelo Soteldo, ele deve acabar
não vindo para o tricolor. Não existe muito otimismo no São Paulo em relação ao Soteldo. Em outro momento até existiu, mas tem muita dificuldade até por conta da questão financeira. O cara ganha 2 milhões de reais por mês. Nicola, boa noite. Fala para o empresário do Corozo oferecer ao São Paulo. Joga muito. Sobre o Lisieiro, que ele chama de lixieiro, estou muito feliz. O São Paulo mandou muito bem de se livrar do pinguço. Ô Carlão, eu vou mandar a sua mensagem para o empresário do Corozo, tá? Vou mandar a sua mensagem. Ontem eu tinha perguntado para ele se tinha alguma proposta, alguma conversa do São Paulo, e ele garantiu que não. Então estou mandando aqui pro Daniel. Peraí, Daniel. Olha o que eu recebi agora. Vamos ver o que o Daniel Kozik nos escreve a respeito desse assunto, tá? Corozo, que é um atacante que pertence ao Sporting Cristal, tá jogando no México e foi oferecido ontem para Flamengo e Palmeiras. Volpe, Rafinha, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Luan, Patrick, Alisson, Gabriel Sara, Caleri e Luciano. Mudaria algo pro time titular de início de temporada? Então, Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo, tá? Não dá para tentar o Wellington na esquerda? Eu acho que o Wellington é mais promissor, tem mais futuro do que o Reinaldo. Luan, primeiro volante, beleza. Patrick, Alisson e Sara, tá? O Alisson, o Sara, tá bom, gostei. Caleri e Luciano, tá bom. Só não fechei com você no lateral esquerdo, tá? Na lateral esquerda eu acho que a gente pode ter uma mudança. Eu iria no Wellington em vez do Reinaldo. E já é um time bem mais competitivo do que o da bem mais competitivo, não. É um time mais competitivo do que na temporada passada. Eu acho o Rafinha muito bom zagueiro, muito bom lateral, desculpa. Eu acho que o Patrick chega para ser o principal reforço, pelo menos até agora. Falta homem de velocidade para o São Paulo. Você pode perceber que essa sua escalação é de um time bom, mas sem velocidade. E pro esquema que o Rogério Ceni gosta, ter homens de velocidade é fundamental. Dei mensagem pro Daniel Kozik, que é o empresário do Corozo, porque agora há pouco o Carlão, que é membro do canal, escreveu para que ele fosse sugerido ao São Paulo. O Daniel escreveu o seguinte: tudo é possível, basta eles entrarem em contato que podemos conversar as possibilidades. Estou aqui com o meu sócio, aguardando as respostas dos clubes que entramos em contato aqui no Brasil. Há interesse também de 3 clubes europeus, um da França, um da Itália e um da Espanha. Mas o Brasil é a nossa preferência por conta da Copa do Mundo de 2022. Então aqui está registrada a participação do Daniel Kozik, que é o representante brasileiro do Corozo, que é um atacante equatoriano que pertence ao Sporting Cristal e está jogando no México. A bagunça, né? E do Equador, o clube de origem dele, o clube que tem os direitos econômicos, é do Peru, e ele está jogando no México. Qual informação você tem sobre Soteldo e DC? Vamos lá. Lá no Rio Grande do Sul, tem muita gente cravando que o Douglas Costa já recusou a proposta do São Paulo e vai ficar no Grêmio. O que eu tenho de informação do Júlio Casares é que ainda não há uma resposta definitiva sobre o Douglas Costa. E sobre o Grêmio está tentando chegar a um acordo com o Douglas Costa. O Douglas ganha 800 mil por mês de salário e 400 mil por mês de luvas. Essas luvas são pagas de forma semestral, mas equivalem a 400 mil por mês. O que o Grêmio está tentando fazer? Está tentando convencer o Douglas a, por jogar a Série B, abrir mão do pagamento dessas luvas, ficando só com um salário de 800 mil por mês. Se o Douglas Costa sinalizar de maneira positiva, a tendência é que ele permaneça no Grêmio, e aí o negócio com o São Paulo ou com o Atlético Mineiro seria cancelado. Mas até esse momento ainda não há um martelo batido. Existe uma tentativa, existe uma negociação em cima disso. Sobre o Soteldo, São Paulo fez uma última cartada, fez a proposta definitiva. Contrato de empréstimo de uma temporada com pagamento de uma quantia e a obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos se o Soteldo bater algumas metas previstas em contrato. Ainda não é a proposta que o pessoal do Toronto FC esperava. O time canadense quer vender o Soteldo agora, até porque já contratou o Insigne e gastou um caminhão de dinheiro. O Soteldo não terá espaço no clube. E a ideia era ter essa grana para reinvestir ou para buscar outros jogadores. Então não é a proposta que o Toronto FC esperava. Diante disso, no São Paulo não existe tanta convicção de que o negócio possa avançar, mas o São Paulo está muito preocupado em relação às questões financeiras, tá? E aí, Nicola, você concorda que 2 milhões mensais de salário do Soteldo do São Paulo traz 3 jogadores de ponta? Se o Soteldo fosse top, estaria na Europa. Concordo com essa última frase, mas para jogar no Brasil você não precisa ser top, né? Vamos voltar aos 2 milhões de reais de salário. Quem que você pode... assim, o São Paulo não vai ter condição de trazer o Soteldo pagando 2 milhões de reais. Se o Soteldo vier jogar no São Paulo, certamente ele vai precisar abrir mão de boa parte dessa grana. Não existe a menor possibilidade do São Paulo pagar isso.
Não tem como. São Paulo não conseguia pagar 1,5 pro Daniel Alves, não vai pagar 2 pro Soteldo. E aí sobre reforços, né? Douglas Costa, 1,200. Diego Costa, 1,300. Salário, tá? Tô falando só de salário. Luiz Adriano, 1 milhão. Esse mercado é bem complicado, cara. Aí o Gilberto, por exemplo, do Bahia, ele ganhava entre 500 e 600 mil no Bahia. A gente vive hoje um mercado super inflacionado, cara, de atletas que viraram verdadeiras celebridades. Quantos donos de empresa que empregam milhares de funcionários têm garantido hoje 1 milhão de receita livre de impostos? No Brasil a gente tem o Dudu ganhando 2 milhões e 100 mil reais por mês. O Gabigol ganhando 1,600. Enfim, só para a gente fazer essa reflexão básica, tá? O São Paulo entra forte no Campeonato Paulista. Sérgio, eu ainda acho que há necessidade de contratação de pelo menos um jogador de lado de campo, de velocidade, um atacante de lado de campo e de um meio atacante. O São Paulo só tinha o Benítez para ser o organizador do time. Nem o Benítez o São Paulo tem mais. Benítez que vai ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Grêmio, tá? Empréstimo de uma temporada, $300 mil. Se o Grêmio quiser ficar com o jogador em definitivo, depois precisa pagar mais 1.200.000, também em moeda internacional, para o Independente da Argentina. Boa noite, Nicola. Tire uma curiosidade. Quanto ganha um jogador de copinha dos principais clubes? Você acredita que o Alex pode ser um bom técnico, promissor? O Rafael, o que eu escutei de pessoas do São Paulo sobre o Alex é de que ele é um cara com muita cultura, com muita teoria e que aos pouquinhos está soltando a prática. O time do São Paulo na temporada passada no Sub-20 fez bons jogos. Então a primeira impressão foi boa. Mas eu acho que o Alex está adotando um caminho ideal. Trabalhar no Sub-20, ganhar experiência, aprender, errar, acertar, num lugar onde a repercussão é menor. Para depois ele ser preparado. A ideia do São Paulo era ter o Alex para técnico em 2023 do time principal, tá? Nicola, o São Paulo parece que desistiu do Ocampo por conta do comportamento, mas mantém interesse no Douglas Costa. Se puder pedir para o Casares explicar, boa questão, Wesley, boa questão. Vamos no Júlio Casares agora mesmo, tá? Júlio... Cara, o Júlio não viu o WhatsApp desde 18h38, cara. Não é muito normal, né? Vou até aproveitar e contar uma coisa curiosa. Curiosa não, né? Uma coisa importante. O São Paulo e o Bahia foram os clubes que se mobilizaram recentemente para tentar arrecadar fundos e coisas para as vítimas que perderam tudo por causa das chuvas na Bahia, né? E o Júlio estava até me contando que o São Paulo já chegou a 25 toneladas de alimentos até agora arrecadados. Essa doação vai até 10 de janeiro, ou seja, a próxima segunda-feira. E aí você pode doar até pelo sistema de drive-thru. Você chega lá, nem desce do carro, já descarrega e assim que fica. E ele estava contando que torcedores, atletas e ex-jogadores, além de ídolos do São Paulo, aderiram significativamente à campanha e isso ajuda a explicar as 25 toneladas já arrecadadas. Cara, tomara que outros clubes também abracem essa ideia, que é muito boa do São Paulo, que é muito boa do Bahia. Os times de futebol, eles têm uma capacidade gigante de mobilizar. Basta ter a percepção do papel que esses clubes podem ter, e nessa o Bahia e o São Paulo foram muito bem, tá? E qual alguma informação sobre a viagem do presidente do São Paulo para Dubai? Sou de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Boa, Sérgio. Ontem, tinha mandado ontem pro Júlio essa pergunta. Falei, Júlio, e a tua viagem, como é que tá? Só para lembrar, numa sexta-feira, a última sexta-feira do ano passado, com o elenco do São Paulo à disposição, rolou uma reunião do Júlio Casares com o Muricy e com o Rogério, e naquela reunião o Júlio falou que tinha uma viagem marcada para janeiro, para se encontrar com o investidor. E eu perguntei pro Júlio, como é que tá essa história? Você tem alguma coisa e tal? O Júlio disse que deixa eu pegar a resposta certinho. Ainda não tenho a data da viagem definida, tá? Então, isso ainda está sendo debatido internamente, não sei como é que está a disponibilidade de agenda, se é um problema de agenda daqui ou um problema de agenda de fora, mas isso ainda não tem uma data definida, a gente está no dia 5 de janeiro. André Bastos, é verdade que o São Paulo desistiu do campo pelo extracampo? Vamos lá. É o segundo que pergunta, então eu ia mandar para o Júlio, mas o Júlio não vê o WhatsApp há um tempão. Então, vamos mandar para aquela outra fonte do São Paulo, que no começo da live me confirmou que o São Paulo emprestou o Lisieiro para o Internacional por 700 mil reais. Se o Inter quiser comprar o jogador, vai ter de pagar 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Responde só mais essa. Vamos ver se a gente consegue alguma resposta aqui e a gente conta para vocês, tá?
O André Bastos, e acho que tinha sido o Luba, tinha perguntado se o São Paulo desistiu do Ocampo pelo extracampo. A resposta é a seguinte: nós nunca tentamos, mas o extracampo dele é de fato horroroso. Buscamos informações fidedignas. Então o que aconteceu? O São Paulo se interessou pelo Ocampo em algum momento, jogador de 22 anos de idade, o uruguaio que tinha contrato até o fim, com o Nacional até 31 de dezembro. São Paulo em algum momento se interessou, foi pesquisar e viu que o cara não é muito flor que se cheire. E até por isso o São Paulo acabou nunca tentando. Obrigado. Então tá registrado aqui mais uma resposta. Caio Santos, fala Nicola, você tinha falado que o São Paulo ainda procura um velocista de lado, talvez até dois, um meia e um zagueiro, fora o Soteldo, tem algum nome especulado? Soteldo, Douglas Costa e o David são os nomes da vez para esse atacante de lado de campo. Soteldo ou Douglas Costa são negociações bem complexas, se vier um, não vem o outro. O David também não é barato, o Fortaleza tá pedindo 3 milhões de euros. O meio atacante é que eu não tenho a mínima ideia de quem seja, tá? E até hoje eu não ouvi nenhum nome de meio atacante que chegaria para ocupar esse buraco deixado pelo Benítez. O Benítez era o único jogador com essa característica no elenco, o Benítez foi embora e hoje o São Paulo não tem nenhum meia com essa condição, tá? E zagueiro, o São Paulo consultou o Kaká, mas não foi muito adiante.